Bom, boa tarde. O assunto que eu vou tratar hoje nesse seminário vai ser modificadores, especificamente advérbios de frequência, né, os quantificadores, e também advérbios de atos de fala e modais. É uma categoria aí dos modificadores. Então, para entender o que seria essa subcategoria, tem que entender o que é modificador, que seria essa classe gramatical aí, que adiciona uma informação a mais, né, que modifica a sentença, né, podendo modificar aí um verbo, um advérbio, um adjetivo e assim por diante, tá? Tendo em mente, então, que o modificador ele acrescenta uma informação complementar ao já exposto na sentença, a gente tem que entender melhor como se daria a classificação dos advérbios, especificamente no que eu estou falando aqui, né, segundo as autoras desse texto, para conhecer semântica. Segundo elas, o advérbio, ela vai classificar o advérbio de acordo com a operação semântica que ele faz, ou seja, com o significado, com o sentido que ele constrói em cima dessa oração, dessa sentença. Tá? Então é muito importante entender melhor a sintaxe, muitas vezes, pela semântica, né? Pelo sentido que a oração pode expressar. É muito mais facilitador, isso até para o ensino de língua portuguesa. Tá? Tendo em vista essa divisão dos advérbios de acordo com a operação semântica que elas realizam, vamos começar primeiramente pelo advérbio de domínio, tá? Que é uma classe um pouquinho mais tranquila. Advérbio de domínio seria o advérbio que vai estudar de acordo com a classificação do domínio do conceito que o advérbio pertence. Então, do campo conceitual que a gente fala, tá? Por exemplo, uma frase que a gente tem no texto no teórico. A favela é socialmente um espaço segregado. Socialmente, vai acrescentar essa especificação, né, de qual campo conceitual a gente está falando. Por isso que a gente fala que é um advérbio de domínio, tá? Domínio do assunto, eu digo, da sociologia, por exemplo. Falando um pouquinho agora dos advérbios de atos de fala, são advérbios que vão trazer um pouquinho da emoção do falante, da atitude do falante com relação à sentença. Então, é onde a gente pode expressar uma opinião, algo mais afetivo que a gente está sentindo ou pensando, imbricado à sentença. Por exemplo, sinceramente, para mim é muito melhor estar sem Neymar no time. Então, o autor da sentença, ele acredita que sem o Neymar o time vai progredir. E para reforçar essa opinião, ele coloca o sinceramente, que é um advérbio de ato de fala. Então, esse advérbio de ato de fala vai reforçar a opinião do autor sobre a sentença. Tá? Então, essa declaração fica muito mais plausível de acordo com esse posicionamento do autor. Tá? Temos duas peculiaridades com relação aos advérbios de atos de fala, que devem ser expostas. A primeira peculiaridade é que eles não caberiam numa sentença interrogativa. Então, transformando aquela sentença inicial do Neymar que eu falei para vocês, em interrogativa, ficaria assim. Para você, é muito melhor sem o Neymar no time? Uma pergunta. Se eu acrescentasse o advérbio de ato de fala, para você é sinceramente muito melhor Neymar no time? Não caberia esse contexto sintático, porque o advérbio de ato de fala, ele, como eu falei, vai estar externando um pouquinho da emoção do falante, da reação do falante com relação ao que ele está expressando. Tá? Como se fosse uma coisa mais íntima, realmente ligado ao valor afetivo da opinião do falante, e não de quem está ouvindo. Então, numa pergunta a um ouvinte específico, não caberia usar um advérbio de ato de fala, como sinceramente, por exemplo. Porque é de mim, de quem está falando, que está expressando esse falar sincero, né? A segunda característica ou particularidade do ato de fala é que o advérbio de ato de fala vai estar à esquerda da sentença, geralmente, separado por uma vírgula, né? Porque ele coloca a impressão do autor, aí depois a sentença, para dar uma ênfase maior ao que ele está exprimindo. Por exemplo, particularmente não gosto daquela pessoa. Então, particularmente, vai trazer uma opinião particular do autor, do falante, da sentença. Ela vem anteriormente, tá, à esquerda, da sentença em si, porque ela vai especificar um pouquinho mais da atitude do falante em relação ao que ele está exprimindo. Então, esse é um exemplo muito claro do que seria o ato de fala, advérbio de ato de fala. Tratando um pouquinho agora da segunda classe de advérbios que eu vou expor para vocês, são os advérbios quantificadores. Então, os quantificadores eles vão expressar a pluracionalidade ou a frequência. Como exemplo de frequência, a gente tem, por exemplo, sempre, geralmente, habitualmente, frequentemente, às vezes, de vez em quando, raramente, eventualmente, nunca e jamais.
São advérbios que expressam essa frequência de um uso maior até um menor. Então, o mais frequente é sempre, né? Passando para geralmente, que é menos frequente, o habitualmente, que é menos frequente ainda, até chegar no nunca, no jamais, que é realmente nunca, né? Então, não tem essa frequência, é zero, frequência zero. Então, o advérbio de quantificação ele vai realmente trazer uma especificidade maior ao número, né, dessa sentença. Por exemplo, João sempre bebe café após o almoço. O quantificador ele vai trazer essa especificidade que é todo dia. Agora, se eu falar João raramente toma café depois do almoço, é quase nunca. Muda a frequência que ele toma café. É uma informação a mais, complementar. E se eu falar João jamais bebe café após o almoço, é o sentido completamente diferente também, que ele realmente não toma nunca café. Então, uma especificação dessa afirmação, dessa sentença. No caso específico do João tomar café, o quantificador vai trazer essa especificidade, né? Se realmente a frequência que ele faz essa atividade, esse hábito, é uma frequência alta, né, sempre, ou se é mediana, com usualmente, ou se é realmente frequência zero, com o jamais ou nunca. Tá? Então, ele é uma informação complementar. Tá? Os modificadores, eles complementam a sentença, de alguma forma. Quando eu falo em pluracionalidade, que é uma característica intrínseca aos advérbios quantificadores, eu estou falando, por exemplo, dele especificar ou determinar o número de indivíduos que são agentes da eventualidade em destaque. Por exemplo, todo brasileiro bebe café após o almoço. É diferente de falar alguns brasileiros bebem café após o almoço, ou nenhum brasileiro bebe café após o almoço. Então ele marca essa pluralidade, né? Se é uma pessoa, se é algumas pessoas indeterminadamente falando, ou se é todo realmente num caráter mais amplo, mais generalizante. Então ele pluracionaliza, tá? Ele dá essa ideia de plural. É uma marca do advérbio de frequência. E para findar a exposição que eu estou fazendo, falando um pouquinho sobre advérbios modais. Tá? Os modalizadores, eles são de diversos grupos. A gente vai expor três aqui para vocês. Tá? A deonte, que é a primeira modalidade, que vai tratar um pouquinho de normas, de leis, de proibição, de permissão. Por exemplo, se eu falar o capacho obedeceu repressivamente o seu patrão. Ou se eu falar a diretora permissivamente insistiu na situação. Então tem a ver com regras, com normatizações, com permissões. Então isso são deônticos, que é uma modalidade dos advérbios modais. Outra modalidade seriam os advérbios modais epistêmicos. Tá? Epistêmicos tem a ver com condições de verdade, ou seja, chance, probabilidade. Por exemplo, talvez seja verdade, provavelmente ela se machucou. Um outro exemplo de um epistêmico seria supostamente a menina morreu. Né? Então, essa suposição é uma chance de ter acontecido, mas não é uma certeza, é uma probabilidade. E a terceira modalidade dos advérbios modais seria a bulética. A bulética tem a ver um pouquinho com o desejo do falante, com o que ele quer fazer, com o seu gosto peculiar. Né? Então, eu preferencialmente gosto de açúcar no chá. Então tem a ver com minha preferência pessoal, né? Minha opinião, meu gosto. Ou apreciavelmente eu sou mais a favor desse time de futebol. Então tem a ver novamente com o seu gosto particular. Então isso seria o bulético, que é a terceira modalidade. Só resumindo aí, advérbios modais deônticos tem a ver com a regra, com a normatização. Então permissivamente, legalmente, obrigatoriamente, não podem fazer isso aí. A segunda modalidade epistêmica tem a ver com condições de verdade, com probabilidades de acontecer, como por exemplo, possivelmente, supostamente, provavelmente. E a bulética tem a ver com o desejo do falante, realmente com o que ele gosta, com o que ele tem interesse, né? Preferencialmente. Então, só para finalizar, eu queria realmente expor que essa contribuição da semântica, do estudo dos advérbios no viés semântico, é interessante para sintaxe, para morfologia, porque realmente entender qual operação semântica o advérbio faz, a classe gramatical faz, facilita muito a aprendizagem, a compreensão do aluno e do professor também. Então, é altamente viável esse caminho, né, de explicar ao aluno qual é o sentido que essa classe de palavra configura na oração.
É muito mais interessante o ensino, a abordagem didática. Então, com isso, a gente encerra esse seminário de aqui.